Agora, dando início ao primeiro bloco, com a palavra o nosso candidato à presidência, Guilherme Boulos, pelo PSOL. Fique à vontade para continuar respondendo aí a pergunta que o Narciso e o Osmir fizeram. Obrigado, Astério. Eu tinha começado comentando a questão levantada pelo Osmir, dessa descendência paraibana. Agora, Narciso levantou a questão do porquê, no primeiro dia útil, após ter sido homologado, confirmado como candidato, resolvi vir ao Acre. Eu dizia que fiz questão de duas coisas, Narciso. Depois da convenção, o primeiro ato de campanha que eu fiz foi na periferia de São Paulo, no bairro onde eu moro, no Campo Limpo. Você não mora no Morumbi, não? Não moro, não. Não moro. Olha, se dependesse, não é, da boca de alguns, rapaz, eu moro no Morumbi, tenho Ferrari e por aí vai. Né? Agora, eu moro no Campo Limpo com a minha companheira, com as minhas duas filhas. É um bairro da periferia sul de São Paulo. É um bairro onde o movimento social que eu atuo de luta por moradia também tem muita força naquela região. E fiz questão que o primeiro ato de campanha fosse com as pessoas. Há mais de 1.000 pessoas lá, dialogando, né, no meio de uma roda, apresentando o que a gente quer para o país. Porque eu acho que quem quer governar o Brasil não pode ficar em sala fechada com ar-condicionado. Não pode ficar só fazendo encontro com o empresário dentro de hotel. Tem que ter a coragem de ir para a praça, de ir para a rua e olhar olho no olho das pessoas. Das pessoas que estão dizendo, porque essa é a opinião da maioria do povo brasileiro hoje, que política não presta. Que é tudo igual, que é farinha do mesmo saco, que não tem jeito. E eu estou andando no Brasil e é isso que eu estou ouvindo nas ruas. E eu compreendo perfeitamente as pessoas que pensam desse jeito. Porque o sistema político no Brasil hoje virou sinônimo de politicagem, de toma lá da cá, de balcão de negócio. E dessa política as pessoas estão cansadas e nós também. Nós estamos apresentando a nossa candidatura para um projeto de baixo para cima que vem para mudar. Vem de fora para poder mudar as instituições brasileiras. Esse é o sentido dela. E por isso, isso tem que acontecer nas regiões do país, né, em que a gente possa falar com as pessoas. Então, fiz a questão do primeiro ato ser na periferia de São Paulo e da primeira viagem ser aqui no Acre, porque a região amazônica, e sobretudo o Acre, é uma região frequentemente pouco lembrada em Brasília. Ninguém lembra, fica esquecida. Né? Política pública não vem. Está, nesse momento, passando por um drama da segurança pública. Qual é o papel que o governo federal tem tido a esse respeito? Né? Sobre que, outro dia, mandou 8 soldados, né, para vir aqui para o Estado. Então, é preciso ter uma atenção com o Brasil mais profundo, uma atenção fora do eixo Rio-São Paulo e uma atenção com a região amazônica. Uma região que é fundamental para o nosso país, que tem quase 20% da biodiversidade do mundo. Da água doce do mundo. Da água doce do mundo, que é o maior ativo. Né? Daqui a pouco vai ter guerra pela água. Né? É o grande ativo natural do planeta. Espera-se que antes do ano 2050 a guerra pela água vai começar. Pois né? E se a gente não cuidar do que a gente tem e do povo que a gente tem na floresta? Porque hoje o que está acontecendo, Osmir, é que o agronegócio está vindo... É tudo soja, é tudo cana, devastando floresta, passando por cima de povos indígenas, de quilombolas, né? Como se isso fosse desenvolvimento. Nós acreditamos num outro modelo de desenvolvimento. Pois é, e nesse sentido, eu vi no seu programa que você prega o socialismo com democracia, com superação da ordem capitalista, que é um negócio que você gostaria que você explicasse bem, além do que, vou fazer uma pergunta mais ampla para você, porque nós temos muitas perguntas. Então, eu vou fazer quase 3 perguntas em uma. Em eleito, um dos primeiros atos seus será anular as reformas do Temer e também tomar uma série de providências para fazer a reforma da Previdência, que você fala em acabar com privilégio, e eu gostaria que você me citasse quais as castas privilegiadas, mudar a política econômica do governo e as desigualdades sociais através de uma reforma tributária. Eu não sei se eu fui muito amplo. Foi, mas
Temos que botar a bola no chão e debater cada um desses temas, porque esses temas que você levantou, do meu ponto de vista, são os grandes temas nacionais. Tentaram vender a ideia de que o Brasil é um país falido, é um país pobre. Mentira. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Chegou a ser a 6ª. Virou 8ª agora porque estão destruindo esse país. Mas mesmo assim é a 8ª economia do mundo. Esse país é um país rico, tem um povo extraordinário, tem uma diversidade, tem biodiversidade. Agora, o problema é que nós estamos entre os países mais desiguais do mundo. Isso é verdade. O problema não é dinheiro, o problema é que o dinheiro está mal distribuído. Não chega onde tem que chegar. O centro do nosso programa é enfrentar as desigualdades nesse país. Quando nós falamos de socialismo, o que nós estamos falando é de igualdade de oportunidades. Eu vou te fazer tudo. uma rápida intervençãozinha, porque aqui nós já temos colocado isso. Eu, por exemplo, pessoalmente não me conformo de ter um cidadão que gasta 1 milhão num jantar e o vizinho dele passa fome. Pois é, Osmir. Olha qual é a realidade hoje no Brasil. Saiu uma pesquisa da Oxfam, uma organização britânica que estuda a desigualdade no mundo, faz poucos meses. Eles mostraram que no Brasil, 6 bilionários, os 6 mais ricos, têm mais riqueza que 100 milhões de pessoas, que metade do país. Isso é uma esculhambação, isso é um tapa na cara da sociedade. Nós precisamos enfrentar isso. O Brasil é como se fosse uma corrida de 100 metros, que alguns começam 70 metros na frente. Que corrida é essa? Onde é que se pode falar em justiça? E um caminho para a gente enfrentar, em relação a uma das questões que você levantou, é uma reforma tributária. O que é uma reforma tributária? Reforma tributária é o seguinte: hoje no Brasil, quem sustenta o Estado é trabalhador e a classe média. Os ricos, os super ricos, não pagam imposto nesse país. Tem a história do Robin Hood. O Robin Hood ele tirava do rico para dar para o pobre. O Estado brasileiro é o Robin Hood ao contrário. Ele tira do pobre, da classe média, para dar para o rico. A reforma tributária é o seguinte: é acabar com essa esculhambação de que super rico, grande empresário, grande banqueiro não paga imposto nesse país. Olha que coisa. Quem está nos assistindo e que tem o seu carro, sabe que paga IPVA todo começo de ano. Cada um aqui que tem o seu pagou. Né? Eu tenho um Celtinha velho 2010, mas mesmo assim paga IPVA. Agora, quem tem um helicóptero, um jatinho, um iate, não paga R$1 de imposto no Brasil. Olha como é que pode um negócio desse. Uma distorção. Eu estava conversando outro dia com tributaristas da Fundação Getúlio Vargas para discutir o nosso programa. E eles deram um exemplo que é a cara do sistema tributário brasileiro. Se você, Osmir, quiser alugar uma casa aqui em Rio Branco, você vai pagar, se fizer tudo certinho no papel, você vai pagar 27,5% de imposto sobre o aluguel. Certo? Porque você vai ter que declarar isso no imposto de renda. Agora, se em vez de alugar uma casa, você vai lá pedir ajuda para o Narciso e abre uma imobiliária. Você vai alugar 30 casas aqui em Rio Branco. Você vai pagar 12% de imposto, que é sobre lucro presumido. Agora, se mais do que isso vocês são ambiciosos, vocês vão abrir um fundo imobiliário para fazer ativo imobiliário no Brasil inteiro. Vocês vão pagar 1% de imposto, que é imposto sobre fundo, sobre capital financeiro. Por que nesses anos em que a esquerda esteve no poder, notadamente o presidente Lula, o presidente Dilma, por que não aconteceu isso? Muita gente pergunta e questiona. Por que não foi feita a reforma tributária, a reforma política? Na sua avaliação, o que é que deu errado? Inclusive no momento que ele estava com total credibilidade para fazer essas mudanças. Porque eu acredito que faltou disposição do enfrentamento. Eu sou da seguinte opinião, né? Onde tem acerto, eu vou dizer que tem. Onde tem erro, eu vou apontar que tem. Eu não tenho compromisso com erro de ninguém, não. No governo do Lula, teve acerto, e o povo brasileiro sabe disso. Teve políticas sociais, programas sociais, teve aumento do salário mínimo, melhorou a vida dos mais pobres. Mas teve erro também. Um dos erros foi não ter tido disposição de enfrentar os privilégios daqueles que sempre mandaram no Brasil. E você teria? Eu tenho. A minha candidatura só existe por conta disso. Eu não ia ser candidato para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, não. Já tem tanto fazendo, deixa fazer. Nós só lançamos essa candidatura do PSOL, com PCB e com movimentos sociais, para enfrentar, para botar o dedo na ferida, tocar em privilégio. Você o privilégio eleito tributário no outro é o dia, principal. não seria convidado para o Bom Dia Brasil? Mal Dia Brasil. Para o Mal Dia Brasil, né? Porque o Mal Dia Brasil,
ou para o Jornal Nacional para ser lá louvado. Narciso, deixa eu lhe falar. Eu sou uma pessoa educada. Onde me convida, eu vou. Agora, eu vou para falar o que eu quero, não o que querem ouvir. Eu posso ir, me convidem que eu vou, mas vou falar o que estou dizendo aqui. E se for eleito presidente da República, vou falar como presidente da República e anunciar em cadeia nacional qual vai ser o primeiro ato do nosso governo. E vai ser, você disse bem, Osmir, revogar o que o Michel Temer fez. Esse cidadão que nem eleito foi, presidente mais rejeitado da história do Brasil, em 2 anos fez o país andar 50 para trás. Como fazer essas mudanças com um Congresso eleito no modelo atual? Vamos lá, esse é um bom debate. Temos que fazer esse debate aqui e botar na mesa, né? Primeiro, eu acredito firmemente que possa haver uma renovação no Congresso Nacional. Nós temos hoje o Congresso mais desmoralizado da história republicana. Com o nosso apoio. Tem o nosso apoio na sua declaração. Eu acho que é necessário. Aqui no Acre, por exemplo, o pessoal tem apresentado nomes, que eu acho que são nomes relevantes, para poder fazer essa disputa. Né? O Pianco, liderança indígena, conhecida, renomada, queremos botá-lo lá no Congresso Nacional. O Mela, que foi prefeito aqui no interior, foi deputado. O Charqueiro, a Glória, jovem, né? Que vem do movimento estudantil. São nomes para renovar a política. Para renovar não só no nome, renovar nas práticas e nos princípios. Agora, uma coisa nós temos que botar na mesa. De fato, a forma de eleger hoje é uma forma que privilegia coronel, oligarquia local e quem tem dinheiro. Vamos dizer o português claro, para quem está nos assistindo, como é que funciona, né, a eleição no Brasil e a corrupção no Brasil. Chega uma grande empresa, grande empresário, banqueiro, empreiteiro, paga a campanha eleitoral. Vai lá e paga. Aí a pessoa ganha e quem ganhou fica com o rabo preso com quem pagou. E vai atender o interesse de quem pagou a conta, não de quem votou nele. Mas aí eu faço desculpe interromper, mas eu vou fazer uma pergunta seguinte. Como você pretende ter o apoio desse Congresso eleito sob essas condições, fazendo essa reforma profunda que você quer fazer em torno de um Brasil desigual? Eu vou chegar lá. Pois não. Quero chegar lá, mas para as pessoas entenderem por que a gente precisa mudar tão drasticamente, para as pessoas que estão nos assistindo em casa não acharem, pô, esse cara é muito radical. Eu quero mostrar como é que funciona esse sistema para dizer que ele está podre. Porque aí, essas pessoas que são eleitas nessas circunstâncias, com dinheiro do grande poder econômico, formam as bancadas, que na verdade se comportam como máfias no Congresso Nacional. A bancada do boi. Ô, gente, a bancada do boi é o agronegócio que pagou a conta deles. Todo mundo sabe. A da bala. Indústria da segurança e de arma que pagou a conta deles. Evangélica. Não. A da evangélica é uma articulação mais complexa, porque aí não é tanto dinheiro, é um trabalho que é feito de capilarização das igrejas. Sim. Mas falando de máfia econômica, a do cimento, as empreiteiras que pagou a conta deles. E aí se tornam grandes grupos econômicos, e aí chega o presidente da República e essa turma troca apoio no Congresso por cargo no governo. Esse sistema político apodreceu. É o do toma lá da cá, é o do balcão de negócios, e nós não vamos governar o Brasil desse jeito. Como é que nós vamos fazer para poder governar sem baixar nenhuma bandeira e respeitando as instituições? Primeiro, compreendendo que voto não é cheque em branco. Então, se as pessoas votam, não quer dizer que aquela pessoa que entrou lá, seja o presidente, seja o deputado, senador, pode fazer o que quiser. Não é assim, não. Nós temos que ter formas de controle social sobre a política, com plebiscitos, com referendos. Né? Estão previstos na Constituição desde 88, sim. Vocês estavam lá. Está previsto lá plebiscito e referendo, em 30 anos foram feitos 2. É uma vergonha. Você é parlamentarista? Né? Não, eu não defendo o regime parlamentarista na atual situação do Brasil. Porque... Mas não seria um regime interessante, dentro desse aspecto que você abordou, de dissolve o Congresso, já que não está funcionando, e convoca... Sabe qual é o problema? No regime parlamentarista no Brasil, com essa forma de eleição, há 3 anos atrás, o Eduardo Cunha teria sido presidente da República. Não, mas teria que mudar. A primeira coisa é o modelo de eleitoral. Guilherme, Narciso. Como é que eu lhe chamo? Doutor Guilherme, presidente? Guilherme, ele prefere... Guilherme, Boulos. Presidente, se quiser também, quem sabe ter sorte. Ô, Boulos, me diga uma coisa. Você hoje no programa, você usou uma expressão, povofobia. É povofobia? Povofobia.
explica direitinho o que é povofobia. Vamos lá, Narciso. Eu disse mais cedo que a elite brasileira sofre de povofobia. Povofobia é medo do povo. É uma elite que, quando fala em o povo decidir, esse pessoal fica desesperado. E quando você tem medo do rico, é povofobia. É que isso não existe, né? Isso não existe, não. É o rico que tem medo de pobre nesse país. Olha que coisa, né? O rico faz e acontece, produz um abismo de desigualdade e depois precisa ficar fechado num condomínio, em carro blindado, cheio de cerca elétrica. Olha que coisa. Como a realidade que é produzida aí eles têm por segurança. essas mesmas... Acha que tem, mas nunca fica seguro. Não tem. Né? Aí sim não tem. Olha que onde? coisa. Ninguém Aí tem. aparece alguém no semáforo, uma criança, né? Vai falar alguma coisa no semáforo, ele fecha o vidro assustado. Olha que situação é essa. Esse é um abismo social brasileiro. E você tem tanta razão que nós temos 8 anos desse programa. E constantemente nós estamos dizendo que esse país está ficando inabitável pelas condições que estão se criando. É um país que nós estamos deixando, infelizmente, a minha geração falhou. E nós temos que reconhecer isso. A minha geração falhou em não entregar um país decente para nossos filhos e netos. É algo extremamente lamentável. E doloroso. Que eu vou levar com muita dor para essa futura. Olha, Osmir, eu sou candidato a presidente da República porque acredito que a minha geração não pode falhar. Isso. Porque eu acredito que o que está em jogo hoje é o risco. O Brasil está numa encruzilhada. O senhor acha necessário um acordo com o mercado? Como, inclusive, o presidente Lula disputou as eleições, perdia. Quando surgiu aquele pacto, né, um pacto... A carta ao povo. E hoje a gente vê Bolsonaro, o Alckmin, todo mundo... O mercado, tem que ir lá conversar com o mercado. Sério? Para chegar à presidência da República. Como é que é essa questão aí? Deixa eu te dizer. Primeiro a gente tem que dar nome aos bois. Quem que é o mercado? Porque parece que você está falando de uma entidade metafísica, que está acima, é uma nuvem. Quem que é o mercado? O mercado é o dono do Bradesco, o mercado é o dono do Itaú, o mercado é o dono do Santander, o mercado é o dono dos grandes fundos de investimento nesse país. Esse é o mercado. Vamos dar o nome para dizer quem é. E vou dizer uma coisa. Se essa meia dúzia que chamam de mercado, né, manda no Brasil, então acaba logo com a eleição. Deixa eles elegerem o presidente da República no pregão da Bolsa de Valores. Agora, É boa essa. se tem democracia, alguma coisa parecida com democracia nesse país, eu não vou ser eleito para governar para mercado nenhum, não. Eu vou ser eleito para governar para a maioria do povo brasileiro. O mercado já falou demais, já mandou demais no Brasil. Está na hora de escutar o povo, de escutar as pessoas. Não é a sociedade que tem que servir ao mercado, é o mercado que deveria ter que servir à sociedade. Então, o mercado está acostumado, os bancos, a ter todo tipo de privilégio, a não pagar imposto, a ter desoneração fiscal, a não ter nenhum tipo de regulação e botar as taxas de juros mais altas do planeta para o nosso povo pagar. Essa é para Tem um exemplo que é escandaloso. Quem paga cheque especial e cartão de crédito rotativo sabe o que eu estou falando. Tem um exemplo que é escandaloso do Banco Santander, que tem sua origem lá na Espanha. O Banco Santander, para uma linha de crédito no cheque especial, na Espanha cobra juro zero. No Brasil, na mesma linha de crédito, cobra 140% ao ano. Tem que regular isso, acabar com essa Disneylândia financeira, essa farra. Mas eu quero, no próximo bloco, voltar à questão de juros. Tá. Vamos voltar. A gente vai para o intervalo, voltamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Conversando com o Guilherme Boulos, pelo Maduro.